Sejam bem-vindos a mais uma entrevista da sequência de entrevistas com os autores do livro Construção pela Vivência em Terapia Familiar. Hoje, nós estaremos com a nossa amiga gaúcha, muito querida, Helena Centeno Rins. Muito obrigado, Helena, por estar aqui. Quem vai fazer a entrevista é a Silvia Helena Sintra de Arruda, Ana Carolina Carvalho, Denise Mendes Gomes e eu, Marcos Naime Pontes. Por favor, Helena, vem aqui um pouco, começa a dar uma canja para a gente. Olá, colegas Marcos, Ana Carolina, Silvia, Denise. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço esse convite tão querido, tão amigo, como eu digo, que faz a gente trazer à memória várias coisas, vários acontecimentos, vários momentos de compartilhar, né, coisas, experiências ao longo da nossa vida. Oi, Helena, bem-vinda. Eu queria te dizer que é uma alegria te receber aqui no programa de entrevistas, e hoje eu queria te convidar para contar um pouco para a gente qual que foi o momento em que você se deu conta que a família era fundante na sua vida. Que pergunta importante, né? Faz a gente lembrar a vida toda, o transcorrer da vida toda, né? Porque a família é algo, para mim, muito especial. Eu acho que a gente não consegue viver bem se a gente não tem uma boa convivência familiar, uma família que nos acompanhe, né? Ao qual a gente pertence à história. Eu nasci aqui em Porto Alegre, né? Eu sou daqui. E a minha família é uma família que foi muito pequena, meus pais e o meu irmão. Eu acho que eu tive, assim, o privilégio de ter uma infância bastante feliz, tranquila, simples, onde eu pude brincar muito, o tempo que eu podia sair na rua com as minhas amigas, andar de bicicleta pelas calçadas, atravessar ruas sem problemas maiores. A gente podia brincar, correr, fazer todas aquelas brincadeiras infantis, né, de grupo, e tranquilamente, de uma forma tranquila, assim. Eu morava em casa e saía para a rua, a calçada da casa era uma continuidade, vamos dizer, da minha casa, né. E nisso, eu acho que convivendo com meus pais e podendo ter essa infância e depois a adolescência junto com amigos, o meu irmão era um pouco mais velho do que eu, mas a gente, de alguma forma, mantinha, assim, os mesmos grupos. Então, a convivência, além da convivência familiar, a família pai, mãe, alguns tios mais próximos, era muito vivida, assim, naquele ambiente de casa, de família, onde eu disse, né, que o ambiente da rua, da calçada, fazia parte da minha vida. E isso, para mim, foi muito, eu acho que estruturante, porque se tinha, assim, as famílias, cada uma das minhas amigas tinha a sua composição, a sua configuração familiar, a gente compartilhava muito com essas amigas, né, as famílias das outras, e isso foi uma vivência muito importante na minha vida, esse aconchego familiar, né? Na verdade, eu fui uma criança tímida e que fui aprendendo a abrir, né, para o mundo, para o contexto social, aos poucos, né? Então, foi a partir, logicamente, daí da escola, mas, assim, nesse convívio um pouquinho maior que o convívio apenas familiar. Isso foi muito bom, tanto que nós temos o nosso grupo lá da infância, adolescência, até agora a gente se encontra, não certamente com a vontade que a gente gostaria, principalmente desde março de 2020, né? A gente se encontra através do WhatsApp, da tela, né, que a gente compartilha às vezes, mas é uma convivência, assim, que eu acho que foi muito importante, né? Apesar de alguma parte da vida, no início da vida adulta, com os casamentos, com mudanças, a gente ter se afastado um pouco. Mas eu acho que, assim, aquele sentimento, amigos, família, era tão forte
que quando a gente pôde se reunir, a gente estava junto, parecia que todos aqueles anos a gente tivesse estado junto, né? Eu acho que isso me fortaleceu muito o sentimento família, o sentimento de o que uma família representa para cada pessoa. E qual é a história? A que história familiar a gente pertence? Sim, Helena, eu queria aproveitar e complementar um pouco, se você me permitir, se vocês me permitirem. Eu fiquei com a seguinte pergunta: quais foram os desafios que você enfrentou no seu processo de tornar-se si mesma, nas andanças pelo mundo afora? Porque você foi uma pessoa que andou pelo mundo afora, né? Então, eu queria que você contasse um pouco os desafios que você encontrou. Os desafios, né? Eu acho que na vida a gente vai tendo muitos desafios. À medida que a gente sai do âmbito da família e vai para o mundo, né? Onde a família está por trás, mas a gente tem que enfrentar essas outras experiências, às vezes, de uma forma bem sozinha, né? Com toda a história que a gente tem, com tudo que a gente experienciou. Eu acho que o primeiro grande desafio na minha vida, talvez não tenha sido maior, teve outros maiores, mas, bom, o primeiro foi escolher qual era a profissão que eu queria, né? E naquela idade, né, adolescência, enfim, acabei escolhendo, sim, psicologia, apesar de não ter, assim, muito claro, porque há décadas, né, que eu iniciei a psicologia não se falava tanto como se fala hoje, não se tinha, assim, a experiência de entender o que é a psicologia como se tem hoje. Era algo que estava iniciando aqui no Rio Grande do Sul, né, na Pontifícia Universidade Católica, PUC, que era a única faculdade que tinha o curso. Então, entrei, é básico que eu gostei, porque nunca mais eu saí, nunca mais eu mudei, né, o meu estilo de vida, a minha profissão. Mas eu acho que um grande desafio é quando eu ainda estava iniciando a faculdade e eu casei. E aí eu tive que sair daqui da minha terra e junto com meu marido para uma outra cidade. Eu fui morar em Curitiba. E lá, eu não conhecia, nunca tinha ido para Curitiba, e lá eu tive que estruturar toda a minha vida de início de casamento numa cidade estranha, onde eu não conhecia ninguém. Ele foi a trabalho, e eu tive que interromper naquele momento o curso, porque inclusive Curitiba não tinha ainda o curso de psicologia lá. Então, foi assim um desafio completo na minha vida, porque eu vivia, de uma certa forma, eu ia dizer protegida, sim, protegida porque era no ambiente que eu conhecia. E assim, de uma hora para outra, fui viver uma vida diferente da minha vida familiar, porque agora eu constituí o casamento, né? Longe de toda a minha família, numa cidade que para mim era completamente estranha. Eu acho que esse foi o primeiro desafio, eu formar uma nova família em um ambiente bem diferente, onde eu tive que criar novos amigos, ao mesmo tempo aprender o que é estar casada e desenvolver, buscar amizades, enfim, né? Poder viver bem nesse novo ambiente. Acho que esse foi o meu primeiro desafio na vida e que eu acho que foi muito importante, porque por algum motivo depois eu e meu marido, depois, junto com os filhos, nós também tivemos várias mudanças por motivos de trabalho, e sempre na mesma empresa ele ia mudando, então eu voltei para Porto Alegre, fui morar em São Paulo, depois fui morar em Florianópolis, até que nós voltamos para Porto Alegre. E fazer essas mudanças de um estado para o outro, porque eu nunca me mudei na mesma cidade, né? Só agora, nesses últimos anos, foi que eu saí de uma casa que eu estava morando com toda a minha família e vim morar num apartamento, né? Mas até então, todas as minhas mudanças eram de cidade, de capital para capital. E sempre desvendando um mundo novo, onde às vezes eu conseguia trabalhar e iniciar um atendimento. Em São Paulo eu foi um desafio bem grande, porque já formada, estava trabalhando aqui em Porto Alegre, tive que deixar o trabalho, né? E me mudar para São Paulo, onde eu vivi 3 anos. E começar. E casualmente, assim, fui extremamente bem recebida,
na época até estranhava um pouco, eu dizia, mas São Paulo, eu adoro São Paulo. Eu fui muito bem recebida, porque não é o que as pessoas daqui esperavam que eu fosse dizer, justamente porque eu dizia, não é só pelos amigos que eu tive a honra de conhecer em São Paulo, mas até porque eu consegui trabalhar, e muito rapidamente. Eu fui muito bem recebida, por isso que eu disse. E isso, de uma certa forma, tendo, não de forma intensa, mas bastante horas de trabalho por semana, foi algo que me ajudou, assim, a me adaptar à cidade também, né? As novas amizades, já então com 2 filhos pequenos, meu filho e a minha primeira filha, porque depois eu tive uma outra filha, tenho 3 filhos ao todo, e me adaptar numa cidade grande, desconhecida, sendo que eu precisava descobrir escola para eles, descobrir médico. Isso foram, assim, desafios bem importantes na minha vida, porque a vida da família, né, que são os pais que estruturam, é importante, né, que a gente se sinta bem, e eu acho que eu consegui isso, e esses foram desafios que eu acho que me levaram a não ter muito medo de começar coisas novas. Claro, com todo cuidado, mas muitas vezes, quando eu penso, vamos fazer isso, a gente vai e faz, né? Porque eu acho que eu já passei por momentos, assim, bem mais difíceis, de experiências, e sempre fui levando adiante, né? Então, foram desafios bem significativos que eu vivi em função da minha família, né? Depois de casada. E eu acho que não só na vida da família, agregando junto todo o desafio profissional junto, né? Eu acho que isso foi bem importante para mim, sim. Muito obrigado, Helena, por essa história tão bonita de desafios. E eu emendaria nos desafios os desafios que você teve compondo o ser terapeuta. Mas eu queria que você pudesse contar que caminhos que foram trazendo a você no lugar que você tem hoje. É uma história, né, de algumas décadas já, né? Eu estou formada há bastante tempo, mais de 40 anos, né, que eu me formei, e foi um crescimento, né? Claro, a primeira coisa que eu pensei vou trabalhar na área clínica. Então, comecei aqui em Porto Alegre, trabalhando no centro de saúde, mas eu logo tive que deixar porque eu fui morar em São Paulo. Então, um ano de trabalho aqui e tive que deixar para seguir, né? Enfim, para São Paulo. E lá ficou definido que eu iria trabalhar, sim, em consultório, em atendendo crianças, adultos, e comecei fazendo psicodiagnósticos, avaliações, usando testagens, que na época, as que eram usadas, né? E eu tive a oportunidade aí em São Paulo de conhecer um psiquiatra, o doutor Oswaldo de Loreto, e fazer um curso com ele. Era um curso, sim, não deixava de ser um curso, mas eu acho que era um grupo, assim, que iniciava e ia sempre estudando, com supervisões, enfim, onde se falava muito sobre crianças, adolescentes, o atendimento, principalmente crianças e adolescentes, alguma coisa de adulto, mas como a gente falava muito em criança e adolescente, a ideia de família foi entrando, né? Nas supervisões, eu me lembro muito bem dele, assim, colocando as coisas que eram importantes para a gente pensar o contexto infantil da criança, como ela vivia, né? Não era só mundo interno, porque ela estava dentro de uma família, dentro de um contexto social, então, ampliando aquele primeiro pensamento, né, nosso, que a gente tinha quando sai da faculdade, de ver apenas a pessoa. Com a transferência de volta para Porto Alegre, eu comecei um curso no CEAPIA, que é um centro de estudos, atendimento e psicoterapia da infância e adolescência. O CEAPIA, na época, estava começando, né, eu acho que eu entrei no 2º ano de existência do CEAPIA, e ali fiquei por algum tempo, me formei, terminei o curso, e continuei mais algum tempo no CEAPIA.
Ali, claro, o olhar era, dentro da linha psicanalítica, o entendimento todo da criança, adolescente, e aprendi muito, porque era um ambiente onde era bastante pessoas, bastante profissionais trabalhando de diversas áreas, né? Era multiprofissional. Então, eu tive, assim, a oportunidade de conviver com psicopedagoga, fonoaudióloga, outros terapeutas, psicólogos, psiquiatras, e cada um trazendo uma visão de como entender melhor a criança e o adolescente. E lá também foi uma época que a Olga Falsetto e o Ovidio vieram dos Estados Unidos, trouxeram também a ideia de família, o que veio complementar um pouco o que eu tinha começado a ver lá em São Paulo, né? Então, começamos a estudar, a pensar um pouco de família, supervisões, onde o olhar, além da criança, entrava o olhar da família da criança, da família do adolescente. Nessa época, eu lembro assim que eu acho que o primeiro workshop que eu assisti de terapia de família foi de um terapeuta americano, Frank Williams. Depois eu nunca mais ouvi falar nele. Mas, enfim, ele veio e trouxe essa ideia, né, da terapia de família, olhando, certamente assim, junto à criança, junto ao adolescente, ampliando cada vez mais o que era se entender a família, né, com seus diversos membros. E o que me impressionou muito foi assistir 2 vezes, em 84, 86, Maurício Andolfi, que na época ele era jovem ainda, né, também estava descobrindo, acho, o seu modo de trabalhar também, um modo bastante diferente do que ele é hoje, inclusive, né, e eu me impressionei muito com como é que eram os atendimentos de família, e fiquei até muito ambivalente, porque o Andolfi, ele tinha, assim, um lado muito cativante para conversar com a família, mas, ao mesmo tempo, muito desafiador, né, em que eu acho que eu já ouvi ele mesmo dizendo que em 2019 eu estive fazendo um curso lá, em Roma, com ele, sobre self-terapeuta, passando uma semana, e eu lembro que uma das coisas que ele comentou foi que ele achava, lógico, que agora ele era um melhor terapeuta do que quando ele começou, e que, olhando os vídeos dele, né, ele mesmo se achava assim meio, às vezes, enfrentando demais a família. Mas, enfim, foi, eu acho que, assim, aquilo, o que me fez realmente pensar em começar a trabalhar com famílias, a me aperfeiçoar nesse trabalho com famílias. E, então, nós formamos um grupo, começamos um movimento, né, de psicólogos e assistentes sociais aqui em Porto Alegre, e formamos um grupo de 13 pessoas, e trouxemos 2 terapeutas, um casal de terapeutas de família de Buenos Aires, porque na época Buenos Aires e Porto Alegre, ao menos, tinha assim uma grande sintonia, né? Nós fazíamos muitos cursos lá, a gente ia muito lá, e o pessoal de lá vinha para cá para fazer workshops também para a gente, enfim, essa troca era bem grande. Porto Alegre é próximo, né, de Buenos Aires, então nós trouxemos esse casal, que é o Gaston Mazieres e a Maria Cristina Ravazola, e tivemos, durante 3 anos, formação em terapia de família com eles. Foi, assim, algo muito especial. O grupo não era muito grande, porque nós eram grupos divididos, né, onde nós vimos famílias, onde nós trabalhamos muito o nosso self-terapêutico, né, e mesmo quando era das colegas, a gente estava sempre muito junto, e foi, assim, algo de uma riqueza muito grande. Foi onde realmente eu pude desenvolver bem mais essa vontade, enfim, essa habilidade de trabalhar com famílias, né? O encanto pela família, o encanto pela terapia familiar. Então, depois desses 3 anos, alguns de nós tivemos uma afinidade, né, no grupo, e pensamos em dar continuidade, então, passando a formar novas pessoas. Como surgiu o Domus? Como surgiu o Domus? Foi justamente desse grupo, né? Então, ficamos em 6 profissionais, qual tinha um psiquiatra, Dirceu de Conto,
também tinha uma assistente social e éramos 4 psicólogas. E ali nós tivemos, então, a ideia, em 1990, em outubro, nós fundamos o Domus, e levamos até o final do ano, estruturando e tal, e em março nós abrimos a primeira turma de terapia de família do Domus. Foi, assim, algo muito enriquecedor na vida, porque nós estávamos, à medida que a gente vai ensinando, a gente também vai aprendendo, né? E, claro, nós pegamos os nossos primeiros pioneiros, né, tipo Minuchin, de Haley, do qual a gente, inclusive, até hoje, quase 31 anos depois de Domus, né, porque agora em outubro a gente faz 31 anos de instituição, nós trazemos ainda muito, apresentamos para nossos alunos esses pioneiros, porque não podemos esquecer, porque são a base de todo o nosso início de vida, e, enfim, continuamos também com eles, claro que acrescentando, colocando também novas ideias, principalmente, por exemplo, do Minuchin, que trouxe novas ideias enriquecedoras dele, da terapia estrutural, mas, enfim, então, em outubro de 1990, nós fundamos o Domus, né? O Dirceu de Conta, ele fez parte, inclusive, da fundação da Abratef também. Nós tivemos a infelicidade de perdê-lo 9 anos depois, né? Ele faleceu, adoeceu, faleceu. E ficamos em 5. E depois, uma colega, uma das psicólogas, parou de trabalhar, resolveu, em 2004, se não me engano, ela parou de trabalhar, e ficamos em 4 coordenadoras, então, 3 psicólogas e uma assistente social, né? A Cláudia Giongo, assistente social, eu, psicóloga, Marli Sattler, psicóloga também, e a Nira Lopes Aquaviva. E fomos crescendo, fomos trazendo, ampliando com pessoas que a gente trouxe do exterior, como Tom Anderson, que esteve conosco, fazendo um workshop aqui, né, trazendo as ideias dele, foi enriquecedor. Vários outros, a Judith Landau, Dora Schnittman, aqui de Buenos Aires, o próprio Slutsky, que a gente trouxe junto com a HTF, Michael White. Então, à medida que os anos iam passando, a gente ia ampliando e cada vez mais entrando dentro da terapia de família, né, e de casal, e assim o Domus, junto conosco, foi crescendo. Logicamente, nós começamos com a terapia de família, aos poucos a gente ampliou também, entrou no curso a terapia de casal, e ampliamos também para atendimento individual dentro da linha sistêmica, que nós temos até hoje, né. Esse é o Domus que foi, assim, nesses quase 31 anos, se desenvolvendo, crescendo, trabalhando e formando muitos terapeutas daqui do Rio Grande do Sul, a maioria. Alguns já tivemos terapeutas de outros estados aqui conosco, nós já fizemos formação pelo interior do Rio Grande do Sul, fizemos formação no Maranhão, enfim, experiências que nos enriqueceram muito e que também, como o Marcos perguntou antes, né, que eu acho que contribuiu muito para o meu desenvolvimento como terapeuta de família, de casal e de família, né, e dentro da linha sistêmica, prioritariamente. À medida que foram os anos passando, uma coisa que eu acho que é importante dizer que nós também ampliamos, não ficamos só dentro da linha sistêmica, ela é a base da nossa estrutura no Domus, mas a gente integra técnicas da TCC, as ideias, né, da psicanálise, que muitos de nós nos formamos, e que não precisamos deixar completamente de lado, e sim usamos isso de uma forma mais integrativa. Oi, Helena, tudo bem? Que bom escutar você. E eu estou aqui pensando no que você contou da sua família e visualizando a sua carreira, né, todos os seus estudos, e agora o que você contou do trabalho que você faz com a formação. Mas eu queria te convidar para pensar um pouquinho nas famílias, na contemporaneidade, nesse momento, nesses tempos pandêmicos. Eu imagino que deve ser um desafio muito grande para vocês, terapeutas, que cuidam e são tão encantados com as famílias,
cuidar dessas famílias nesse momento, porque a gente vê e a gente tem histórias, e tem histórias dentro da nossa própria casa, de famílias muito fragilizadas, de crianças fragilizadas, de casais que se separaram, que não conseguiram enfrentar essa pandemia juntos. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho de como isso acontece para você, como você vê isso, né, da sua experiência toda, como isso mexe, né, o que te toca nisso que tem acontecido com as famílias hoje em dia, né, nesse mais de um ano que a gente está vivendo um momento tão delicado. Tocasse num assunto bastante importante, né, Ana Carolina? As famílias, os casais, as crianças, adolescentes, hoje, um ano depois. Lembro que no dia 18 de março foi meu último dia que eu estive no consultório. Já estava se falando, né, aqueles últimos dias ali, sobre a pandemia, sobre termos que ficar em casa, sobre buscar um distanciamento social como uma proteção, e a partir de 19 de março de 2020, eu não fui mais no consultório. De uma hora para outra, eu consegui conversar com meus pacientes todos, eles aceitaram todos, menos um adolescente que disse que não queria, porque ele estava começando a terapia, disse que não se sentia bem em fazer terapia online. Mas todos, né, não estava atendendo criança, mas outros adolescentes e adultos, casais, famílias, todos aceitaram. Foi bem interessante, assim, que uma semana depois eu estava atendendo através, né, da tela do notebook, do próprio celular. E foi um aprendizado muito grande, e acho que, de uma certa forma, as pessoas todas foram aprendendo, nesse mais de um ano que nós já estamos, né, em pandemia, em sofrimento, e eu acho que muita coisa foi ocorrendo desde lá para cá, porque em março ainda não tínhamos o quadro negro que nós temos, né, temos tido nesses últimos meses, principalmente, mas antes também, porque as mortes foram acontecendo, as mortes foram cada vez mais se aproximando das famílias, das pessoas que a gente conhece. Lembro que no início, assim, parecia uma coisa muito distante ainda a questão, né, quem é que morreu? Se falava, um morreu, olha o outro, e eram pessoas ainda muito distantes. E durante esse ano todo, infelizmente, isso se aproximou muito de cada um de nós. Eu lembro que as pessoas que eu atendi, os meus pacientes, eles não comentavam, na minha família aconteceu. Era, eu soube, mas era distante. E agora, hoje na minha família eu perdi tal pessoa, um tio, um primo, um avô, uma avó, pais, né, de uma moça que perdeu o pai numa semana, foi em março isso, e na outra semana a mãe estava hospitalizada, ela perdeu a mãe, e é muito dolorido. Acho que no início da pandemia, talvez uns 3, 4 meses, a esperança que se tinha, que dali a 6 meses estaria tudo resolvido, levava as pessoas a poder aguentar um pouco mais o incômodo de não poderem sair na rua, de não deverem, até poderiam sair, mas não deveriam sair, né? Tanto que eu lembro assim, muito bem que havia vídeos maravilhosos, inclusive, vindo do exterior, de pessoas, cantores que iam para a janela, para a sacada, tocar para os vizinhos, enfim, aqui mesmo no Brasil aconteceu isso. Lembro de um vídeo dos bombeiros tocando, e isso, aos poucos, foi parando de acontecer. Me dei conta, meu Deus, eu acho que foi tão intensa, acho que o desencanto, desespero de algumas pessoas, a dor de muitos, que essa, vou dizer, solidariedade em procurar alegrar a vida de todos, foi meio que diminuindo, né? As famílias, muitas ficaram fechadas, se ouve muito falar na mídia, né, que tem muita gente ainda aglomerando, por isso que aumentou a pandemia, muita recriminação, mas, na verdade, eu acho que há muito sofrimento. Tanto que, quando a gente vamos olhar, né, as porcentagens de divórcio, feminicídio, violência doméstica, elas aumentaram, infelizmente aumentaram,
né? Aquele sentimento de solidariedade, vamos estar juntos nisso, vamos ajudar. Acho que em muitos lares, muitas casas, não aconteceu, né? Nós temos visto coisas terríveis, né? Mortes de crianças, né? Maltratadas, enfim, não cabe aqui estar falando, eu acho, são coisas tão tristes que todo mundo sabe, mas enfim, o que eu sinto agora, e muito dito, não só pelos amigos com quem a gente conversa, pelos pacientes, é que há um desgaste muito grande. Tipo assim, não chega a ser uma depressão, é como se houvesse uma desesperança, porque todos nós acreditamos muito na vacina, mas de vez em quando vem alguma coisa contra a vacina, agora está causando isso, está causando aquilo, mas claro que ela é a nossa esperança, e eu acho que a vacina é o que vai possibilitar, certamente, a gente poder sair um pouco mais seguro para a rua, mas até que isso aconteça, muita gente já entrou em desespero, em sofrimento, e junto com, tem se falado muito, né, no cuidado com a saúde física, mas o cuidado com a saúde mental tem que ser muito grande, porque se nós não tivermos saúde mental adequada, a saúde física também, ela sofre muito mais, as pessoas vão custar a cuidar muito mais da própria saúde física, e sabe-se, né, que a imunidade também baixa. Então, o que eu tenho percebido é vamos dizer assim, um estado de sofrimento e desespero, desesperança, melhor falando, de um modo geral para as pessoas. Eu tenho um neto de 7 anos que disse para minha filha, eu acho que é a questão de um mês atrás, ele está agora no que seria o 2º ano, né? É o 2º ano dele de escola, e ele disse, mãe, eu acho que eu não me lembro mais como é que era a minha vida antes da pandemia. Ele foi muito pouco no 1º ano, o início, onde ele começou no colégio aqui grande, tradicional, o colégio Anchieta aqui, ele estava animadíssimo para começar, e as aulas foram suspensas, né? E muito pouco ele voltou e logo em seguida teve que voltar para dentro de casa. Então, isso trancou muito. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, segunda-feira de novo vão abrir para 1º e 2º ano, né, para escolas bem iniciais, e o entusiasmo dele é muito grande. Está muito feliz. Espero que ele rememore o anterior da pandemia, né? Mas eu fiquei muito impressionada quando a minha filha disse isso. Eu não me lembro mais de como é que era antes da pandemia, como é que era poder sair livre, poder brincar livremente com os coleguinhas, né? Porque tudo é medo. Será que eu posso? Será que eu posso ir na casa do fulaninho? Será que lá não? Será que lá os pais estão cuidando? Porque não é tanto a criança, né? Depende dos pais também cuidarem. E isso espalhou, né? Então, eu acho que a saúde mental, vamos dizer assim, da família foi bem atingida nesse tempo, nesse 1 ano e tanto já de pandemia e de medo, que eu acho que é um medo, né, desse inimigo invisível, que a gente não sabe onde é que está, mas está muito junto com a gente, né? Concordo com você. Sim, acho que é muito importante a saúde mental, né? Como mais um componente aí, master do humano. E como nós todos, acho que não só o seu netinho, mas todos nós temos saudades daquela outra vida, né, que a gente tinha. E agora é interessante, assim, porque discutindo, né, diariamente, conversando com os clientes, com os alunos, os pares, a família, mais e mais eu vou me dando conta de que aquela realidade não foi destruída, ela não foi perdida, ela foi desestruturada na sua organização, né? Ela está desorganizada, ela está bagunçada. E eu fico olhando para mim e para nós, né, como grandes organizadores. Nós somos grandes organizadores, talvez os maiores do planeta. E por que é que nós não estamos eficientes? Se nós somos tão grandes organizadores, conseguimos fazer tantas coisas sincronizadas, funcionarem, não que a gente não tenha derrotas, mas a gente é grande
né, como pelo Brasil e pelo mundo a gente faz isso. Por que é que nós não estamos na ação? E aí, conversando até nesse programa de entrevistas anteriormente, veio uma ideia de fazer junções de pensadores. Como nós, pensadores organizadores, podemos encontrar jeito de organizar tantos sistemas desorganizados ao mesmo tempo? E como é que a gente poderia fazer isso? Então eu queria te perguntar, que eu não sei o quanto você está sabendo dessa ideia, mas que se essa ideia te agrada de algum jeito, ou se te desagrada de algum jeito, ou se faz algum sentido. Deixa eu ver se eu entendi o que tu estava me comentando, Marcos. Tu trouxeste, né, que nós, como terapeutas de família, nós poderemos, de alguma forma, ajudar muitas pessoas a se organizarem. Seria mais ou menos isso, o resumo, vamos dizer, da tua ideia. Não sei se é isso que eu entendi ou não. Posso falar? Sim, claro. Eu acho que é isso, mas além disso, eu acho que além das pessoas, como nós, como um grande sistema, precisa ser organizado. Então, sim, organizar as pessoas, mas nós, como sistema, né, um sistema político, ecológico, econômico, de saúde, ético, né, que tem constituição, que tem pesquisa, que tem humanidade, filantropia. Como que essas coisas estão organizadas entre nós, nesse mundo, e em particular no nosso país? E se isso faz sentido para você? Olha, eu acho que é uma pergunta bastante interessante e muito ampla, né? E claro que certamente cada pessoa pensa de uma forma talvez diferente. Eu penso que, como tu falasse, né, nós pertencendo a um sistema, nós somos um sistema e pertencemos a um sistema amplo, maior do que nós, né? Nós somos somos subsistema de um sistema maior. Pensando dessa forma, claro que cada um de nós, eu acho que tem coisas muito importantes para contribuir, não tem dúvida. Eu penso, da minha parte, por exemplo, que especialmente nós que trabalhamos assim com o ser humano em si, nós temos assim eu acho que a riqueza e a responsabilidade de poder ajudar as pessoas a poderem se organizar, cada uma do seu modo. É claro que nós vamos encontrar os mais diferentes, ou digo assim, as mais diferentes organizações, inclusive pessoais, né, em função de como é que a pessoa se adentra dentro do seu próprio sistema, inclusive dentro da sua própria família. E a família, como é que ela está inserida dentro da própria sociedade, do contexto social em que ela vive. Se a gente ampliar muito, amplo, assim, para o nosso Brasil, é claro que vamos ter várias pessoas pensando de formas diferentes, né? Onde entra o âmbito social, o âmbito político, enfim, cultural, o que eu acho que é muito importante também. Eu prezo muito a questão social e a questão cultural de cada uma das pessoas. Eu acho que a cultura, ela é muito forte, ela entra muito forte em cada um de nós, né? Não só a cultura do estudo, mas a própria cultura do ambiente e aquilo que eu vou em busca para saber. Porque, claro, a gente ter, né, podido cursar uma faculdade é muito importante, abre possibilidades para a gente, mas eu acho que tem todo aquele outro entendimento da cultura em que eu estou inserida. O que é significativo para mim? Porque eu fico pensando também que não adianta eu pensar, isso aqui é significativo, isso é o certo. Será que é o certo para cada um de nós? Será que é o certo? Nós somos 5 pessoas aqui, agora, será que é a mesma forma que um está pensando, inserido no seu sistema, fazendo o seu jeito, e que eu acredito da melhor forma possível, né? Será que nós pensamos do mesmo jeito? Iríamos pelo mesmo caminho, né, construindo essa organização, essa estrutura? Provavelmente não, né? Não que
cada um de nós tenha a maior razão, acho que não, mas cada um de nós vai ter, assim, percepções das suas vivências diferentes, né? Em que eu vou priorizar coisas que eu acho, que eu valorizo, e cada um de nós vai priorizar coisas que talvez possam até ser parecidas nos valores, mas que eu vou chegar nisso de uma forma diferente. Acho que isso, às vezes, pode ser um pouco complicado, né? Porque, como eu disse, as pessoas muitas vezes acreditam, e eu imagino que muita gente segue o caminho porque acredita que é o melhor, mas talvez lá adiante as pessoas meio que embatem uma com a outra, né? Não concordem, e isso muitas vezes eu acho que complica um pouco a estrutura geral, a organização geral, né? Quando chega assim a um número maior de pessoas, a massa, onde um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, espero que os dois lados estivessem pensando no bem-estar do ser humano, e a gente sabe que nem sempre isso ocorre, isso que eu acho que é o mais preocupante, porque quando eu estou com um pensamento, mas que a minha finalidade é o bem-estar do ser humano, e o outro também tem a mesma finalidade, é uma coisa, mas a gente sabe que muitas vezes não é essa, infelizmente, a realidade, e aí, quando a gente encontra isso, fica difícil, né? Poder se pensar numa estrutura ampla, onde todos possam ter o mesmo nível, vamos dizer assim, de organização, de estrutura e, principalmente, de bem-estar, de uma vida com uma felicidade razoável, e em que a pessoa se sinta que tem um bem-estar. Eu acho que leva a grandes diferenças e que não é a questão financeira a mais importante, apesar de que para muitas pessoas parece ser a mais importante. Mas eu acho que a riqueza interna da pessoa é que vai permitir um caminho melhor, uma melhor estruturação. Acho que nós, que lidamos muito com a saúde mental, eu acho que a gente tem um papel bastante importante, né, em tentar ajudar, dentro do possível, dentro do nosso âmbito, né, até onde a gente alcança, poder pensar o bem-estar, não só do outro, mas inclusive o nosso próprio, né, que para nós podermos pensar no outro, poder amar o outro, a gente também tem que poder se amar e se cuidar. Eu acho que, não sei, eu fiquei pensando muito, eu divaguei aqui um pouco, mas seria um trabalho muito importante poder estruturar um nível bem mais amplo, né, social, cultural, mas enfim, eu vejo que tem muita gente procurando isso. Isso me deixa bem, pensar no lado melhor das coisas, né? A gente tem lidado muito no miúdo, né, com as dores profundas das pessoas de quem a gente cuida, e também eu penso com as dores que a gente imagina que as pessoas que viraram números estão vivendo, porque a gente tem quase 400 mil mortos já no Brasil. A gente está caminhando para um número absurdo de mortos, né? E isso significa que são quase 400 mil famílias que estão enfrentando a morte de algum membro da sua família. Acho que por isso que a gente fica pensando, bom, como é que nós, como classe de terapeutas, de pessoas que cuidam das famílias e de pessoas que compõem equipes multidisciplinares que cuidam de famílias e de indivíduos, para além da nossa vontade, da nossa responsabilidade, né? Essa necessidade da gente realmente se unir. Por exemplo, eu participei de vários coletivos de atendimento gratuito online, e então isso tudo foi permitindo que o nosso trabalho chegasse a pessoas que estavam enfrentando diretamente o Covid, ou que estavam enfrentando diretamente o luto por uma perda, né, devida à pandemia, ou mesmo situações de violência domiciliar, de violência doméstica, que a gente pôde também ajudar
pessoas a encontrar uma rede de apoio e poder enfrentar a situação, né? Então, tudo isso a gente foi fazendo, parece que é no miúdo da nossa casa, mas houve uma formação muito grande de uma rede. Aí eu queria perguntar para você quais foram, né, as iniciativas que você pôde observar ou pôde participar que mais te chamaram a atenção nesse período todo de pandemia? Nesse período de pandemia, eu acho que nos colocou, né? Claro que eu acho que a todos os brasileiros e a todas as pessoas do mundo, mas falando assim um pouco sobre nós, né? Eu acho que nos colocou em uma posição bastante importante e delicada ao mesmo tempo, né? Justamente porque nós lidamos com aquilo que a gente vem falando que é tão importante na vida do ser humano, que é, além de si próprio, a família a qual a gente pertence, né? Os laços familiares, aquelas pessoas que a gente ama e que estão muito próximas, né, umas das outras. Então, no início, um dos movimentos assim, que nós fizemos, ali na Associação Gaúcha de Terapia de Família, nós começamos a pensar em poder atender, oferecer o atendimento, né, não uma terapia longa, mas um atendimento para as pessoas que estivessem precisando, né, momentaneamente. Então, seria um atendimento gratuito, um atendimento mais breve, e aí se faria uma avaliação da continuidade, mas pensamos em oferecer isso e fizemos esse oferecimento. Uma outra forma de atendimento, particular não, no consultório não, porque as pessoas, as que vieram para o atendimento particular, realmente vinham, a maioria já estava em atendimento, e trouxeram as suas dores, né, de terem perdido alguém, de terem tido, inclusive, o Covid, o medo que passaram, mas aí trabalhando realmente na terapia familiar. E onde uma outra forma que eu, de alguma forma, pude estar junto foi no próprio Domus, em que nós temos, além do curso de terapia de família e terapia de casal, a gente tem a parte de supervisionar, né, os nossos alunos, uma supervisão ao vivo, no espelho, e que nós transformamos, então, na supervisão através online, ao vivo, mas online, né, com equipe que fica, tipo, atrás do espelho, com câmeras desligadas, microfone desligado, mas atendendo algumas famílias, então, de uma forma, algumas, inclusive, gratuitas, né, tentando ajudá-los nesse momento de maior crise, né. Essas famílias, que eu estou me lembrando assim, estou me lembrando de uma família que é até bem organizada, em função, se a gente for ver, organização de outros, organizada, com alguns conflitos, mas que estava, assim, momentaneamente também preocupada pela doença da mãe, que era uma pessoa com diabetes, coisas complicadas, né, no sentido do coração, de doenças cardíacas. Então, todo um medo e toda a família estar voltada, em determinado momento, para o cuidado dessa senhora de mais idade. Então, foram esse tipo de atendimento que nós fomos conseguindo fazer, né, ali também no Domus, de uma forma de poder ampliar, né, famílias, e como é online, a gente não está atendendo só as famílias de Porto Alegre, sim famílias do interior, inclusive, com bastante conflitos, né, que já haviam conflitos anteriores, mas que talvez, inclusive por todo esse medo da Covid, o medo de adoecer, o medo de perder alguém da família, fica ampliado. Então, foi a forma, assim, que nós fomos conseguindo alguns atendimentos gratuitos, como nós temos estagiários também, nós conseguimos disponibilizar bem esses atendimentos também gratuitos, quando a pessoa não consegue pagar, para, de alguma forma, contribuir para diminuir um pouco mais a dor das pessoas, ajudar um pouco mais na organização da vida das pessoas nesse momento tão difícil
tão diferente para o qual ninguém estava preparado, né? Nem nós, como terapeutas, né, estávamos preparados para enfrentar tal situação tão caótica, tão terrível, né? E que encerra tanto medo. Eu fico, às vezes, pensando, deve ser o sentimento das pessoas que viviam o tempo da Segunda Guerra, o tempo da Primeira Guerra, né? O medo sempre de um bombardeio, o medo de sair na rua, o medo do que vai acontecer comigo, e é o que a gente está vivendo, né? É uma guerra calada, né? De um vírus que a gente não sabe onde que anda, mas que afeta todo mundo. E que eu acho que nós, como terapeutas, nosso trabalho é muito importante, e como nós temos que cuidar de nós mesmos para que a gente possa cuidar do outro, né? Dos nossos pacientes, enfim, das pessoas que a gente está atendendo, ou que às vezes não atendemos de uma forma terapêutica, mas que vem procurar a gente, até porque somos, né, terapeutas, somos, enfim, lidamos com o ser humano, com a cabeça, como a gente diz, né? Como eu já ouvi dizer, tu que trabalha com a cabeça das pessoas, e vem buscar na gente algum auxílio a mais, né? Frente à dor, frente ao medo, a desesperança que estão sentindo. Fiquei com vontade de te perguntar. Sim. Quais que são as lições da pandemia para a gente? Porque a gente passou por muitas fases. E eu sinto, né, eu observo em mim que existe uma oscilação, como se fosse o movimento da Lua, né? Parece que o Sol, a esperança, ele vai girando em torno da gente, assim, e vai iluminando, às vezes ilumina a gente inteiro, e às vezes não ilumina nada. Então, o Sol da esperança, o Sol dessa energia, desse entusiasmo, desse Deus em nós, né? Ele às vezes ele está pleno e às vezes ele também está minguante, né? E às vezes é lua nova. Então, fiquei com vontade de te perguntar um pouco, assim, né? A gente pôde observar muito como que a gente está, as nossas variações, porque a gente ficou em casa, a gente se recluiu, a gente pôde renovar muitas coisas na nossa vida e na nossa visão de mundo. E aí eu queria te perguntar, assim, mas isso é uma pergunta bem pessoal mesmo, né? Quais foram as renovações, as mudanças e os aprendizados da pandemia em você? Uma pergunta bem importante, né? Será que a gente, depois de um ano e pouquinho de pandemia, a gente está igual como antes? Não que a gente não mude em outras fases também, né? A gente agrega conhecimento sempre, vivências, experiências, né? Isso tudo é muito importante. Mas essa vivência da pandemia, eu acho que é uma vivência muito forte. Eu estava pensando, né, como colocasse para mim, sabe, no início, o primeiro mês eu me lembro assim, que diferente não sair de casa, diferente não pensar que eu possa ir livremente no supermercado, se eu quiser, livremente sair, ir para o consultório, como sempre fiz, né? Sair de manhã cedo, voltava à noite, às vezes voltava durante o dia, mas, enfim, poder caminhar tranquilamente. A sensação que eu tinha é que não podia mais sair, eu estava proibida de sair, né? Pessoas de risco, cuidado, os jovens que tinham menos risco de pegar a pandemia, a doença, a Covid, então não pode sair de casa, não pode fazer nada. A limitação que no início eu senti, né? A primeira semana, eu me lembro assim, que foi uma agitação muito grande, porque foi toda uma estrutura do todo consultório em casa, e de transformar o Domus, que era completamente presencial, né, com várias aulas e atendimentos e atividades, para online. Em uma semana, nós conseguimos transformar as nossas aulas todas para online ao vivo, os atendimentos também. Foi, assim, algo que a gente trabalhava acho que das 8 da manhã à meia-noite, seguido, só parava para almoçar e jantar. Isso, claro, que consumiu, assim, um tempo, né, e a gente foi se adaptando,
mas o sentimento que eu fui desenvolvendo, principalmente nos primeiros 6 meses, é de que eu não podia sair. É como se eu tivesse proibida, não tinha assim, algo que me proibisse, né? Não estava com grades na minha casa, mas é como se eu tivesse numa prisão. E aí, eu moro atualmente num condomínio, né, um edifício, e eu pensava assim, será que eu posso descer e andar lá embaixo, que é completamente, tem uma área verde, enfim, é grande? Eu ficava, será que eu posso descer? Será que eu posso usar o elevador? Uma coisa inacreditável, assim, um medo que foi desenvolvendo de sair de dentro de casa. As primeiras saídas que eu tive que fazer, né, para consultório médico ou para alguma outra necessidade extremamente que eu tinha que fazer, que eu não podia deixar de fazer, era assim um preparo mental que eu ia sair de casa. E que aí eu tinha que voltar, como é que eu ia voltar? O medo de voltar e voltar com o vírus junto, né? Então, eu acho que foram fases, assim, depois eu me dei conta que fui me acostumando, a poder dar uma saída, descer embaixo no condomínio com todo cuidado. Se tivesse que sair, eu saía, mas, Denise, tu fizesse essa pergunta e eu me lembrei assim, o medo de sair, de parecer que não devia estar fazendo isso, era muito grande. Ainda tem uma parte, sim, ainda tem. Ainda um pouco menos agora, né? Até porque agora já estou com as 2 vacinas, né? Com a primeira e segunda dose, mas eu não me dá o direito de eu pensar que eu posso andar livremente. Não. Eu acho que eu estou um pouco mais protegida, mas não. O medo persiste, né? Porque não é só a mim, eu tenho responsabilidade com as pessoas que estão junto comigo também, né? Da minha família. E também, se eu pegar um vírus e passar para qualquer outra pessoa, eu acho que é uma coisa extremamente importante. Então, eu digo, e eu sinto assim, com as pessoas com quem eu converso, existe este medo. Esse medo fica, né? E eu acho que esse medo está disseminado por todas as idades, desde crianças pequenas até o idoso que tem consciência de que ele não pode sair também, né? Então, é um ambiente de receio, de medo. É diferente de ser o medo de ser assaltado, por exemplo, né? Eu acho que é bem diferente. É assim, eu posso fazer, sei que talvez não devo, estou fazendo, deveria estar fazendo. É mais ou menos assim que eu sinto, né? E isso é cíclico, às vezes diminui um pouco, às vezes aumenta, somente quando aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós tivemos algum tempo com bandeira preta, e isso é assustador, né? Sem aquela ideia assim, bom, se adoecer não vai ter lugar, né, de UTI, de cuidados, né? Então, isso é um medo muito grande. Aquela ideia, bom, não posso nem pensar, se eu sair na rua, eu cair, quebrar o pé, sei lá, onde que eu vou? Né? Então, as pessoas estavam dizendo muito isso, assim, de uma forma geral. Medo generalizado, difuso e generalizado, eu acho. Eu acho que essa é a sensação maior que eu fiquei. E que eu estou ainda, né? Ainda tenho medo de o que pode acontecer. Né? Helena, eu acho que você está falando de um sentimento, né, que mudou e que está forte, mas que nos protege, né? Então, eu convidaria que a gente pudesse começar a encerrar, pensando além do medo, o que a gente pode construir com essa nossa maravilhosa entrevista, nesse momento tão delicado que nós todos estamos vivendo. E eu quero te fazer um pedido também, Helena, além desse convite do Marcos para uma, né, deixar uma construção, uma reflexão aqui, o que a gente pode deixar também para as famílias, porque eu acho que são as nossas famílias que acolhem os nossos medos, que acolhem a nossa insegurança, né? Eu tenho um filho pequeno, da idade do seu netinho, e a escola aqui em São Paulo voltou antes,
faz 2 semanas. E ele estava muito entusiasmado para ir, muito feliz. Mas ele pôs o uniforme e na hora que ele pôs o uniforme de máscara, eu vi aquele olhinho, eu falei, que foi? Ele falou, eu não quero ficar doente, mamãe. Então, ele tinha muita alegria de poder voltar para a escola, mas ele também tinha muito medo de voltar para a escola. E eu sou a família dele, né? Eu que tive que acolher, ao mesmo tempo que eu tinha vontade de chorar junto com ele, né? Então, queria que, se você puder deixar uma palavrinha, né, com todo o seu cuidado e o seu olhar para as famílias, como que a gente acolhe também dentro das nossas casas essa insegurança, essa angústia, né? Essa... E agora, o que eu faço? Eu acho que a Ana Carolina tocou em uma coisa bastante importante, né? O papel do pai, o papel da mãe junto aos filhos. E nós estamos falando tanto em família, e que algumas famílias, verdade, que meio que se desestruturaram, mas eu acho que algo de positivo foi ver que muitas famílias se aproximaram mais, até como numa ajuda mútua, né? Vamos viver juntos esses momentos, tipo, vamos viver da melhor forma, o que nós podemos fazer para estarmos juntos aqui. Eu vi, assim, casais, por exemplo, que mesmo com medo de sair na rua, dentro de casa, procurando ter, assim, um pouco de diversão, de entretenimento, né? Escolhendo filmes, o que nós vamos fazer hoje, casais que desenvolveram gosto pela culinária, né? Alguns homens, inclusive, entrando mais seguidamente na cozinha, não que não entrassem antes, mas entrando mais até como uma forma de poder compartilhar um momento tão importante que é o momento da refeição, né? Trazendo filhos de 10, 12 anos, vamos fazer junto tal coisa, e fazendo, que se tivesse, né, na vida normal, certamente não teria aquele tempo de poder estar em casa e almoçando, porque provavelmente almoçaria na rua, né, que é o que muitos fazem, enfim, a vida era assim. Então, eu vejo, se a gente puder pensar nas coisas boas da pandemia, né, o lado, vamos dizer assim, de aquisição, o que a gente pode adquirir, é procurar uma maior aproximação de quem a gente ama, de quem a gente cuida, né, de quem a gente quer estar próximo, que não é só a família, claro que os amigos também. Eu vejo, assim, muitas vezes, até quando eu dou aula, assim, como os próprios alunos se aproximam, às vezes são solidários uns com os outros, assim, nos recados, que seja no WhatsApp. Isso que tu falasse, Ana Carolina, assim, que tu viste os olhinhos do teu filho, né? O medo dele, né? Eu vou para um lugar que eu estou louco para ir, mas eu estou com medo de adoecer. E o teu papel de poder acolher ele e dizer, né, eu estou aqui, certamente, com as tuas palavras, mas transmitir, eu estou aqui, eu estou te cuidando, nós temos um amor entre nós, e isso é importante. Vai, porque é importante para a tua formação também. Aqui, muitos pais estão muito contentes com o retorno às aulas justamente por causa disso, porque sentem que as crianças precisam desse convívio com o outro, né? Que a própria aprendizagem, através, né, da aprendizagem online, não é legal, principalmente para quem está começando, para os outros também, mas principalmente para quem ainda tem que estabelecer todo um cotidiano, né, uma rotina de aprendizagens, enfim, como está sendo importante esta volta à aula. Claro que eu acho que muitos vão voltar com muito medo, e os pais vão continuar com medo, né? Será que meu filho está bem? Será que ele não está trazendo o vírus aqui para dentro? Mas eu acho que o gesto de acolhida e aquela segurança que as crianças procuram na figura do pai e da mãe, isso é muito importante. E todo aquele pai, toda aquela mãe que pode abrir os braços e abraçar o seu filho nessa hora é abençoado, né? Porque eu acho que no momento que ele sente que a criança chega perto, ele também se sente fortalecido, né, em tentar dar essa segurança, dar todo esse afeto para a criança.
Eu acho que é mútuo, a criança sente o afeto e a segurança dos pais, e os pais, eu acho que se fortalecem com essa entrega da criança, né? O filho confiando nos pais, né? Porque eu acho que é uma troca imensa, né? O que era antes, às vezes, podia ser compartilhado mais, até com vô, com vó, que às vezes não está sendo, está muito entre pai, mãe e filhos, né? A família nuclear, como a gente chama, a família que mora junto. Então, de alguma forma, a necessidade dessa convivência próxima, eu acho que ajudou famílias a descobrirem novos métodos, modos de conviverem bem, de procurarem fazer uma felicidade, trazer melhores momentos uns para os outros. Eu acho que isso é muito rico. Eu acho que a gente tem que poder pensar nesse lado bom, né, para não só ver as perdas que a gente teve. Eu acho que tem coisas boas, né? Como hoje de manhã, na jornada que eu estava da HTF, se comentou que por causa da pandemia nós estávamos podendo ter encontro com pessoas, as mais diferentes pessoas do Brasil, por exemplo, né? De norte a sul. Isso, realmente, a pandemia agilizou isso de uma forma muito intensa. Então, tem as coisas da gente não poder ir no congresso presencial, por exemplo, mas também tem essa possibilidade de a gente poder se encontrar com pessoas, de conhecer pessoas que talvez nunca nós conhecêssemos. Então, eu acho que olhar para o lado positivo também das aquisições que a gente está tendo, acho que é muito importante e que nos ajuda a ir passando dia a dia esse tempo de pandemia, que um dia vai terminar. Vai terminar. Acho que vai. Helena, eu queria dizer que eu estava ouvindo você, Ana Carolina, e eu pensei assim, nossa, a família tem essa riqueza, né? Tem essa possibilidade de conter dentro dela a solução, conter dentro dela a possibilidade de deixar a qualquer momento de ser violenta, de ser truculenta, né? De substituir uma grosseria por uma doçura, por uma delicadeza. Eu acho que é isso que a gente acredita, que a gente percebe que é possível acontecer nas famílias, e eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, me deu uma luz, me deu uma esperança agora, de pensar que, por mais carente, por mais violenta mesmo, né, que seja uma família, que sejam as interações dentro de uma família, essa família contém a possibilidade de substituir aquele jeito truculento e violento de se relacionar por um jeito amoroso, por um jeito acolhedor, por um jeito que legitima, né, os seus, né, e que permite que todos possam se sentir pertencentes e importantes, né, e validados, com seus sentimentos também validados. E eu acho que queria deixar essa reflexão como uma despedida. Aquela visão, né, que nós todos, eu acho que assistimos uma parte, ao menos, por exemplo, quando teve aquele problema em Manaus da falta de oxigênio, e a gente vendo, assim, os familiares fazendo horrores para conseguir um tubo de oxigênio para o familiar que estava lá no hospital e que estava precisando. Então, movendo o que podiam, o que não podiam, faziam qualquer coisa em função de tentar salvar, tentar minorar a dor de quem estava lá dentro. Ou então aqueles outros, né, que às vezes do lado de fora do hospital ficam esperando que a enfermeira, alguém da saúde vá lá e mande uma mensagem, como é que o seu familiar que está lá dentro, com o qual ele não pode falar, mande uma mensagem, ou que receba dessa pessoa que está na rua uma mensagem, passe para a pessoa que está lá dentro, né, em sofrimento. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que as pessoas fazem, né? Quando precisam apoiar aquele da família, aquela pessoa de quem tanto amam, né? E que de forma alguma querem perder, de forma alguma querem que a pessoa sofra. Então, no meio da dor, a gente vê assim, esses sentimentos tão magníficos, né? De tanto desprendimento, que esquecem de si próprios em função do outro, em função de ajudar
a quem ama. Eu acho que isso, assim, eu acho que é uma aprendizagem, uma aula de solidariedade, porque a gente todos devemos perceber e procurar desenvolver cada vez mais, e que quando termina a pandemia, isso não se dissipe. Isso pudesse, né, frutificar e na nossa memória pensar, vamos ajudar os nossos, né, quem está próximo, principalmente, né? Vamos ajudar, vamos estar juntos, vamos aproveitar, né, esses momentos tão importantes que a gente tem na vida, nesses relacionamentos, né? Que isso que é o que fica para a gente. Helena, então eu penso que você está dizendo que há esperança, que essa experiência toda se pode antever uma esperança, inclusive uma palavra para os idosos, né? Porque hoje em dia o envelhecimento está galopante, muitos idosos com boa qualidade de vida, que não esperavam nessa época da vida passar por uma pandemia e também estão aflitos, preocupadíssimos, e o que se poderia falar para eles? Os idosos, né? Interessante que hoje de manhã nós tivemos uma mesa sobre os idosos, né? O que é a terceira idade, o que são os idosos hoje em dia, né? Claro, eu acho que a pandemia pegou muito, inicialmente, essa faixa etária, né? Os idosos, muitos, os que faleceram realmente foram as pessoas de mais idade. Agora não, né? Agora estão dizendo que os de menos idade, enfim, até os 50 anos, eles estão bem mais propensos, talvez, até a falecerem devido à Covid, né? Mas, enfim, os nossos idosos, né? Eu acho que os idosos hoje estão diferentes do que eram há 40 anos atrás, enfim, meio século atrás, ou até menos tempo, há 30 anos atrás, né? Os idosos, eles... Claro que a gente está falando dos idosos, não os idosos já adoentados, já muito enfraquecidos, mas os idosos, eles estão muito ativos. São pessoas que ainda trabalham, são pessoas que estão, muitas vezes, ajudando a sua própria família, os seus filhos ainda, né? Os filhos que estão, muitas vezes, iniciando a vida profissional. Os pais, muitas vezes, ajudam esses filhos ainda, porque não está muito fácil, principalmente agora, com a pandemia. Me parece, assim, que... Eu acho que as pessoas de 30, 50 anos, muitos, né, tiveram perdas financeiras, perdas no trabalho, dificuldades, e quem está ajudando são os idosos, os pais, 70, 80 anos, sendo que muitos ainda em pleno vigor, né, da sua profissão. Então, por isso também eu acho, né, esse cuidado que os filhos também, eu acho que foram desenvolvendo esse amor para com seus pais, né, porque o relacionamento, me parece assim, muitas vezes a gente vê, como nós tratamos famílias que estão em conflitos, a gente vê muitas vezes a separação dos filhos dos pais, mas também a gente convive com muitas famílias em que os filhos, tendo a sua vida já separada, tendo a sua família constituída, ainda estão próximos dos pais, né? E os pais ainda são pessoas entendidas e vividas como pessoas importantes, pessoas ativas e ótimas para conviverem. Então, eu acho que, pensando na pandemia, eu me dou conta, assim, que inicialmente esses filhos, que poderiam estar com 40, 50 anos, o cuidado que estavam tendo com seus pais, né? A questão, por exemplo, não, pai, tu não vai sair, deixa que eu compro para ti, que eu vou na farmácia para ti, deixa que eu vou lá no supermercado e trago as compras para ti. Então, isso é um cuidado que os filhos estão tendo com esses idosos, apesar dos idosos não serem aquele velhinho que está doente numa cama e que não se mexe. São pessoas que são ativas, mas como inicialmente a pandemia atingia, o medo de perdê-los se torna muito grande. E eu acho que se estabeleceu, assim, um cuidado
de muitos filhos para com seus pais, né? O fato, assim, de mesmo não convivendo, mesmo não indo na casa dos pais, de alguma forma se mostrarem muito presentes na vida deles, né? Nesse cuidado ao longe. Isso para mim ficou assim, muito forte, assim, essa ideia, né? Da importância do idoso na vida familiar. Ele não é uma pessoa mais qualquer, é uma pessoa amada, querida, né? Os netos gostam muito de seus avós, convivem com os avós, mesmo que não sejam cuidados como antes eram, né? Porque os avós trabalham, mas eles convivem muito com os avós. Então, eu acho que esse cuidado foi, de alguma forma, até ampliado. Eu só tenho a agradecer, Helena. Nossa, quanto aprendizado que você conta, quanto você constrói com a gente. Então, eu acho que um encontro bonito esse nosso. Muito criativo, né? E acolhedor frente a tantas coisas aí que nós vamos acolher, conhecer e reconhecer, né? Reestruturar e reorganizar, suportar, porque não é fácil tudo isso. E que bom ter você como companheira, amiga nesse sistema, né? Que a gente tem que estar junto, né? Que tem que cuidar. Todas as idades, todos os gêneros, todas as raças, todos os partidos, todos os times, todas as formas de pensar. Como é que a gente vai dar conta de tudo isso? Né? O que nós teremos que inventar ainda para poder suportar ainda mais, até que se passe, né? Mas o que se passe parece que vai voltar ao que era antes. Eu acho que se passe para outro estágio, para outra coisa que nós não conhecemos. E que isso é tão terapeuta trabalhando, né? É tão encontro terapêutico, né? Poder suportar o desconhecido. Mas que bom estar bem acompanhado, porque a gente suporta melhor o desconhecido e se prepara melhor para encontrar com esse ilustre desconhecido que é o nosso futuro, né? Então, muita gratidão, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu só queria dizer uma coisa ainda, né, me despedindo já, que eu acho que uma das coisas boas da gente poder pensar é que eu me dou conta que eu tive, assim, me voltaram muito mais lembranças, né? Comecei a dar muita importância para partes da história vivida. Eu lembro, né, já há tempo que eu já conheço o Marcos, a Denise, isso faz parte da minha história, e estar aqui com vocês foi muito gratificante, assim como com a Ana Carolina e a Silvia Helena, enfim, porque eu estava assim, passado, presente, né, lembrando das coisas que a gente já viveu juntos, né, pela vida da Abratef, da Associação Brasileira, né, dos encontros nos diversos lugares pelo Brasil que nós tivemos, que foram importantes, e eu acho que, com isso, uma das coisas que também se tornou, para mim, bastante importante, foram a volta das lembranças, né? Saber, mas a gente tem uma história de vida que é importante a gente lembrar, que é importante a gente estar conectado, e que nos permitiu, de uma certa forma, estarmos neste momento aqui, né? De podermos estar trocando ideias de uma forma informal, né? Foi muito legal, foi muito bom para mim, sim, estar aqui com vocês. Agradeço o convite que vocês me fizeram. Muito obrigada. Obrigada. Que chegue logo o momento de ser presencial, um abraço caloroso, amigo, né? Que seja coisa boa. Assim. Que seja isso, assim. Isso. Será. É.